Oi gente, tudo bom? A gente vai fazer mais uma questão, vai ser a questão número 1 de inglês, do Criar uma Aula de Linguagens. E é uma questão de interpretação de texto, tem algumas palavrinhas que parecem mais difíceis, que podem te deixar um pouco mais confuso e preocupado, mas no fim das contas elas estão ali só para aparentarem dificuldade, elas não são muito difíceis. Vamos ao texto então. Israel has always been a standard destination. From the days of prophets to the modern day nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. While some arrive in the Holy Land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays and ecotourism trips. Reading through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. And while a sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Most of all, Israel is about its incredibly diverse population. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Politics are hard to get away from Israel, everyone has an opinion on how to move the country forward. With a ready ear, you are sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Pois então, esse texto tem algumas questões que a gente tem que entender antes de partir para o texto em si, para as questões em si. E eu vou marcá-las aqui para a gente saber quais seriam elas. Por exemplo, essa expressão aqui, ó, reading through. Reading through, aqui no meio do texto, passa uma ideia de descoberta, de passar por, de conhecer algo. Então aqui nesse trecho, ó, reading through Israel Convoluted History é conhecer a história muito atribulada, muito complicada de Israel. Logo em seguida a gente também tem o exhilarating e o exhausting. O exhilarating ele passa uma ideia de emocionante, estimulante, muito estimulante mesmo. Enquanto o exhausting passa uma ideia de exaustivo, cansativo. Então esse trecho diz que conhecer a história de Israel também é muito excitante, é muito empolgante, mas ao mesmo tempo vai te cansar, porque tem muita coisa para tu fazer durante essa visita. Outra questão é mais adiante tem o crumbling temples, que são os templos que estão desabando, que estão desmoronando, que já não estão mais tão inteiros quanto eram há algum tempo atrás. Mas no fim do texto tem o spectrum, que passa uma ideia de espectro, de faixa, de âmbito político, assim, nesse trecho mais específico. Indo para o texto em si, a gente tem o título, que já diz muito sobre o que a gente vai encontrar aqui. Israel Travel Guide. Uma tradução é o Guia de Viagem de Israel. Então a gente já sabe que vai ser um texto sobre a viagem, como tu, como turista, vai descobrir coisas em Israel. A partir daí a gente vai já para as questões em si. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do Guia de Viagem de Israel. Opção A. Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Não. Tem uma citação histórica no começo e fala um pouco sobre a Bíblia, mas bem pouco, cita a Bíblia. Então não tem nada de histórico aqui. Não tem a história do lugar não vai ser relevante para que tu valorize ou não as questões milenares, então não é uma coisa que está sendo tratada aqui, não é a opção A. A B. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. Como eu disse antes, citam a Bíblia, falam que é a Terra Santa, mas não tem nada sobre a religião em si. Então essa questão também não é porque não fala sobre como a religião vai ajudar os turistas a entenderem Israel. A C. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem suas viagens. Ele fala que tem muitos pontos turísticos e que tu vai estar cansado de conhecer todos eles, mas em nenhum momento diz quais seriam esses pontos turísticos. Então não tem nada a ver disso também, tu não tem essa citação direta a pontos turísticos aqui. Então a C também não é. A D. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Ele até fala que tem alguns trechos que tu precisa de um certo cuidado para ir, mas não é uma segurança de segurança tipo de pessoas fazerem mal a ti. É o lugar, é a própria geografia do lugar que pode ter algum problema, tipo, isso acontece em qualquer lugar. Então aqui não tem medida de segurança nem nada do tipo para se preparar. Então a D também não é. O que nos resta a E. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Sim, é basicamente isso que o texto é. Ele é um breve relato sobre Israel, trazendo alguns pontos positivos, trazendo algumas ideias que existem ali, um pouco da história, um pouco da cultura, mas é bem por cima, é bem simples. Então essa é a correta. A alternativa E é a alternativa que a gente está procurando aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter.
E até mais. Muito obrigado. Abraço.